Simbora, pessoal! Ó, estamos falando agora sobre toda essa parte de bem-estar, emagrecimento, saúde. É quarta-feira. É quarta-feira? Normalmente é quarta-feira ou quinta? Quinta. Quinta-feira. É que hoje é uma sexta-feira fora de época, vamos dizer assim. Pessoal, vamos falar sobre avaliação hormonal. Eu acho que talvez... É complicado quando a gente fala assim, mas eu acho que é isso mesmo. Acho que talvez na história da humanidade nunca se falou com tanta naturalidade sobre questões hormonais. Isso pode trazer um certo desequilíbrio, pode trazer alguns problemas quando a gente deixa de tratar com seriedade. Não é porque a gente fala mais que não deixa de ser sério. E então, questão hormonal é algo muito sério e vamos entender um pouquinho sobre quem trata isso com extrema seriedade e com quem a gente confia demais. Estamos aqui recebendo mais uma vez nossa querida médica endocrinologista que está à frente da clínica Siena Endocrinologia. Senhoras e senhores, doutora Poliana Gomes. Oi, Léo, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Poli? Você tá bem? Tudo bem. Adorei quando eu vi o tema de hoje aqui. Avaliação hormonal. A gente sempre conversa, né, sobre hormônios, mas esse vem. assunto não para, né? Ele tem muita coisa para conversar, é sempre muita dúvida. E interessante que como os hormônios mudam com o passar do tempo, as pessoas hoje têm dúvida e daqui a 5 anos ela tem dúvida de novo. Então, é um assunto que tem muito o que a gente conversar. Essa avaliação hormonal é quando a pessoa te procura e tem alguma coisa acontecendo com ela ali que ela fala, poxa... deixa eu ver se os meus hormônios estão ok. Falando dentro de um linguajar bem do dia a dia, é mais ou menos por aí? Quando geralmente as pessoas vão por exclusão, né? Algo tá acontecendo, tá se sentindo diferente e o tempo vai passando e às vezes a pessoa pensa, eu acho que é porque eu não tô dormindo direito, ou eu acho que é porque tô mais estressada. E às vezes é um sintoma que vai persistindo. E aí, com o tempo, a pessoa fala, não, agora eu preciso ver porque não tá melhorando. Então, aquilo que não tá melhorando e não é algo que foi visto em outra especialidade, acaba ficando, deve ser alguma coisa hormonal. E aí é quando entra o endocrinologista para fazer essa avaliação final, né? Dar esse ultimátum. Será que tem? Será que não tem essa alteração hormonal? Então, é o papel do endocrinologista e entra em cena para desvendar o mistério, né, Léo? Poliana, como é que é? Essa avaliação é feita através de exame de sangue? Isso, é através de exames de sangue. Aí o que é importante falar? Porque hoje em dia é comum as pessoas ficarem cada vez mais, digamos, satisfeitas, né? Quanto mais exames fizerem, né? Então, assim, eu quero ver meus hormônios. E aí, se a gente for perguntar e passar a lista dos hormônios que existem disponíveis para dosar no laboratório, o paciente vai ticar todos, né? Eu quero ver todos para saber se tá tudo bem. É muita coisa. E aí é muita coisa, porque a gente tem muitas glândulas, existem vários hormônios. E aí as peculiaridades da endocrinologia é relacionado a isso. Porque às vezes, no geral, né, ainda mais hoje em dia, né, que a gente tem acesso ali ao resultado dos exames e ali tem um valor de referência, as pessoas geralmente entram no Google, né, para ver o que será isso, o que será aquilo, então fica parecendo que é muito simples, né, então digamos, vamos dosar os hormônios e aí muitas vezes a própria pessoa quer se autodiagnosticar. E aí eu me deparo muitas vezes com o paciente discutindo esses detalhes, né? Eu fiz um exame ano passado e meu hormônio estava no valor X. E agora meu hormônio está no valor Y. Tenho certeza que tem alguma coisa alterada. Aí é quando entra a diferença entre você estar com um médico especializado em hormônios, que é um endocrinologista. Porque para o paciente parece algo grave, né? Às vezes uma mudança de alguns pontos no exame. Só que os hormônios, eles têm muitas peculiaridades, que é o quê? A produção hormonal, ela pode variar, depender do hormônio, de acordo com o horário do dia, de acordo com o uso de determinado tipo de medicação. Então, existem valores de referência diferentes para homens, para mulheres, para crianças. Então, são muitas peculiaridades. E é comum na endocrinologia, muitas vezes, a gente não dá um diagnóstico no primeiro exame. Então, às vezes, a pessoa faz um exame e ela tem certeza de que ela precisa fazer uma reposição hormonal ou que o hormônio dela está muito alto. E aí é a hora que entra a parte clínica, que é avaliar o cenário, se de fato aquele exame bate com a clínica do paciente, se é realmente algo que eu devo me preocupar, se existem outros exames hormonais confirmatórios. Na endocrinologia, inclusive, existem, Léo, testes. Então,
existe, por exemplo, a necessidade, para alguns casos, para fechar o diagnóstico, você ter que estimular aquela produção hormonal com outro tipo de medicamento, por exemplo, ou com outro tipo de hormônio, e dosar em diferentes momentos aquele hormônio para realmente ter certeza. Aí eu vou te dar um exemplo, né? O hormônio cortisol. A gente não costuma dar um diagnóstico numa primeira dosagem. Existem, por exemplo, alterações como a falta do cortisol na insuficiência adrenal, que é muito rara. Então, dificilmente um paciente vai chegar no consultório sem nenhum sintoma e, ao mesmo tempo, ele tem uma insuficiência desse hormônio cortisol. Então, é o que já aconteceu, né? Às vezes o paciente vem e fala, olha, eu acho que meu cortisol está muito baixo. Mas o paciente está ótimo, jogando futebol e tudo mais. Então, se ele for olhar só o exame, ele vai achar, deve ter alguma coisa. Só que a gente vendo e sabe que não existe um cortisol muito alterado, com o paciente se sentindo muito bem, então aí a ideia é fazer ou repetir exames, ou fazer alguns testes confirmatórios para realmente ter certeza, ou então tranquilizar logo o paciente, porque eu acho que é esse que é o diferencial. A avaliação de exames hormonais pode ser muito simples, sim, mas na prática faz toda a diferença, por exemplo, quando é feita uma avaliação e o paciente às vezes é mal informado e começa a ficar muito preocupado. Então aí sim começa um estresse, antes ele não tinha nenhum problema e passa a ficar estressado porque agora acha que tem um problema. Justamente. Doutora, a impressão que eu tenho, é uma impressão, você me diz aí o que é a realidade, né? É que no passado, quando alguém falava assim, poxa, tem que fazer reposição hormonal, parecia ser algo, poxa vida, meio que... que pena que eu vou precisar fazer uma reposição hormonal. Mas tudo bem, já que é possível fazer, que bom, mas que pena que eu tenho que fazer. Hoje a impressão que me dá é que as pessoas vão ao endocrinologista para fazer a avaliação hormonal, desejosos que muitas vezes o endócrino fala assim, vamos fazer uma reposição? A cultura, tô falando de cultura mesmo, tá mudando para aí, tá pesando mais para esse lado? Total, Léo, você foi assim, clássico, assim, no que acontece no consultório, e que é justamente isso. Antes as pessoas não viam, ou melhor, iam para consulta e não tinham alterações, ufa, que eu não tenho alteração. Hoje as pessoas querem ter. E por que acontece isso? Pela desinformação. Olha. Desinformação no sentido tanto de falta de informação quanto de informação errada. Então, o que tem, na verdade, é isso, né? Por exemplo, se fosse possível, né? Claro que isso não é viável, mas se fosse possível, por exemplo, todas as pessoas terem acesso à informação e ao conhecimento inclusive prático, né, que um endocrinologista tem na formação de atender pacientes, de ver pacientes bem, de ver pacientes muito mal e saber riscos e benefícios. Se todos tivessem a possibilidade de ter a noção exata do que acontece, quando a gente fala de hormônios, isso de os pacientes quererem buscar reposição hormonal jamais aconteceria. Então, assim, a informação errada, muito disseminada, leva a esse desejo, porque você apresenta só o lado bom. As pessoas estão muito mais familiarizadas com o aspecto, em termos gerais, benéficos de uma reposição hormonal, e pouco se fala dos aspectos maléficos da reposição hormonal. Então, existe um contrassenso nisso daí. Quando você coloca muito o lado bom de uma coisa e esconde, porque é o fato que tem acontecido isso, né? E esconde os riscos, você cria uma falsa sensação de que necessidade de hormônios, né? De que todos precisam de hormônios e tudo. Então, isso eu acredito que acontece, que hoje em dia acontece pela facilidade, tanto de informação quanto de informação boa, né? Mas, infelizmente, de informação errada e que, às vezes, não é nem um caso de má intenção. É só desconhecimento mesmo. A pessoa lê só a superfície e pensa, nossa, isso aqui é maravilhoso. E aí começa a propagar aquela ideia e realmente, assim, dá mais trabalho você ir a fundo, estudar e tudo mais, saber o que acontece de fato. Então, você acaba atraindo as pessoas por esse lado, aí vira um marketing mesmo, né, de você divulgar o que é bom, esconder o que é ruim, e a gente sabe que existe uma zona escura ali de pessoas que estão muito mal, né, por conta de complicações, efeitos adversos de uso de hormônios, né, Léo? Eu queria que daqui a pouco você pudesse falar um pouquinho, de forma mais detalhada, dessa parte dos malefícios do uso indiscriminado
da reposição hormonal, mas só pra gente refletir um pouquinho mais aqui, o mercado da beleza sempre foi muito forte, né? Principalmente feminino. Hoje o masculino acho que começou a acompanhar o feminino, tanto que as casas de estética sempre foram muito fortes. Quem trabalha com beleza, você vê grandes marcas como a Avon, a gente tem aqui no Brasil a Boticário, por aí vai, tem uma força muito grande. Me parece que isso vem crescendo muito agora para a classe médica. O cirurgião plástico talvez seja um dos mais bem remunerados do mercado dentro da medicina, né? E você vê várias clínicas médicas hoje abraçando também a parte estética. Aí o dentista resolveu abraçar a parte estética. Aí o biomédico abraçou a parte estética também. E aí o pessoal quer trazer isso pro hormônio. E a gente, pessoas comuns, que não somos médicos, nem da área médica, a gente, por exemplo, vai pra academia e a sensação às vezes que você tem, assim, que eu tô numa disputa, entre aspas, tá, pessoal? Como se fosse uma disputa, dentro de uma disputa desigual. Porque se eu tenho uma pessoa que tá usando hormônio, e é um colega meu, que ele tá treinando comigo ali, e eu não tô usando, a sensação pô, o cara tá com um plus que eu não tenho. Eu só queria trazer um case, porque infelizmente tem um atleta de salto à altura, que tá fora das Olimpíadas, atleta brasileiro, porque foi fazer o exame e foi descoberto que havia um hormônio que ele estava utilizando através de um certo medicamento, e que tirou dele a possibilidade de participar das Olimpíadas lá da França. Ou seja, nem chegou no período das Olimpíadas, já está fora. Uhum. Tem um plus aí que traz realmente um diferencial, não tem, doutora? É um pulo quando eu uso hormônio, quando a gente fala daquilo que é visual, tanto de visualmente falando, de estética, quanto de entrega de resultado para quem trabalha com a parte atlética? Ah, sem dúvida. E se você vai para essa área assim de competição, né, Léo, não tem dúvida assim de que o hormônio ele pode mudar totalmente o jogo, né? A gente sabe que o uso não só de hormônio, mas de substâncias estimulantes, né? A gente fala que hoje as pessoas que não são atletas utilizam no dia a dia, às vezes para ir para academia, um pré-treino, e quem usa sabe a diferença que faz. E é claro que às vezes é sutil essa diferença, por exemplo, o uso de um estimulante, até mesmo a cafeína, né, que as pessoas usam como estimulantes, a taurina. Às vezes o detalhe, né, a diferença é sutil, mas para o atleta, né, a gente sabe que o rendimento ali faz diferença e às vezes 1/1000 de segundo vai fazer diferença, ou de altura, ou de força, vai fazer diferença. Então, isso vira algo muito, muito sério quando a gente fala de competição. E aí é claro que existem limites e assim, as comissões, né, que criam esses limites em termos de doping, né, são muito rigorosas, porque afinal de contas envolve muitas coisas, né, em termos gerais, assim, os campeões, eles são pessoas que é importante que você tenha clareza que ele conseguiu por méritos próprios, seja por talento, seja por esforço, e você separar as pessoas que estão meio que, digamos, burlando esse sistema é fundamental. E assim, serve até muito de exemplo para as outras pessoas, né? Porque eu costumo até falar assim, que se duas pessoas tiram a camisa na praia, né? Às vezes os dois estão malhando, mas um tá usando hormônio, né? E o outro não tá, fica parecendo algo assim, né? Como você falou, é injusto. Mas na prática, quando a gente fala de saúde, é bem diferente. Porque muitas vezes aquela pessoa que é o que tá usando hormônio é a pessoa que às vezes também não tem hábitos tão saudáveis assim, e aí tá tendo um resultado em que o propósito dela é totalmente estético, porque não tem problema a pessoa ter um propósito estético, pelo contrário, a pessoa que tem um ideal estético em termos de resultado, geralmente ela é mais motivada para continuar nos hábitos saudáveis. Mas quando a pessoa só tem o estético e o valor dela em termos de saúde é muito baixo, aí tá o desalinhar, né? Que eu diria assim que tá propagado hoje no mundo, né, Léo? Se a gente for pensar, eu costumo falar assim, olha, se você estiver fazendo o que a maioria está fazendo, provavelmente você está errado. Oh. Porque, infelizmente, na sociedade que a gente vive hoje, assim, essa questão dos valores, assim, elas são muito ainda levados muito pro aspecto assim, de eu me dar bem acima de tudo, né? Uhum. Então, quando você fala sobre isso, se você quer se dar bem, a ideia é que você use uma medicação em que você possa parecer estar melhor do que todo mundo, né? E não necessariamente estar. Então, fica as falsas impressões e que muitas vezes é o que tem mais resultado até em termos financeiros, né, Léo?
Olha só, eu tava conversando com um colega na academia, né? A gente tava lá, todo mundo já tinha tomado banho, tava lá de frente do espelho, o pessoal se vestindo. E aí tinha um cara, ele fez um comentário interessante, falou assim, cara, eu fiquei 3 anos parado, e aí quando foi pra voltar foi muito difícil. Eu falei, dá até raiva da gente e tal. Aí ele falou assim, pois é, isso foi no ano passado. Só que ele tá gigantesco. Eu olhei pra ele, eu olhei pra mim, eu olhei pra ele, falei, não pode ser, porque ano passado eu não parei. Como é que esse cara tá desse tamanho? Estão falando de 5 meses. E eu falei, não, esse cara tá brincando comigo. Então, assim, a hora que você fala assim, não, tá covarde essa luta aqui. Ou seja, a impressão que eu tenho assim, ele tem um benefício que eu não tenho. Mas eu não tô medindo o que tá acontecendo dentro, né, doutora? E assim, Léo, eu vou te falar uma coisa, é muito difícil julgar, sabe? Sim. Porque quando a gente entra nessa seara, existem também até questões emocionais. Às vezes a pessoa ela não tá bem em alguma área, seja nessa área emocional mesmo, e ela precisa ali de algum fortalecimento em outra área, porque para ela tá difícil. Então, às vezes a pessoa canaliza isso e aquela frase que é clichê, que todo excesso revela uma falta, é um pouco isso. Então, assim, para mim também não é legal julgar. Por quê? Porque às vezes a pessoa tá numa fase que isso é a única coisa que ela consegue, digamos, ter um estímulo para ela seguir adiante. Então, aparentemente a pessoa tá ali usando um anabolizante ou fazendo uso de determinada substância que em tese faz mal para a saúde, mas às vezes é uma tentativa, uma ideia de desespero mesmo, assim, e que infelizmente às vezes ela encontra profissionais que não têm um compromisso com a saúde em primeiro lugar e ela segue usando às vezes sem saber dos riscos. Então é muito detalhe, porque é justamente isso, se você tiver num ambiente em que a maioria das pessoas acha normal, usa hormônio inclusive com recomendação médica, e tem ali apoio de profissionais que de repente incentivam o uso, por quê, né? Na verdade fica difícil julgar, porque às vezes a pessoa ela tá num ambiente que todo mundo fala pra ela, todo mundo usa, tá todo mundo usando, então você confia completamente. Ela talvez não tenha a noção exata, né? Então... Não, mas porque perfeito sua fala, doutora, mas eu só fiquei pensando ali na questão, eu falei assim, se tiver usando, porque 5 meses pro tamanho dele, assim, falei, com todo respeito, queridão, tamo junto. Se tiver usando, Léo, você fala pra ir lá na clínica Ciendo, que a gente vai descobrir. Porque eu falo sobre isso, que às vezes o paciente não fala pra mim que tá usando. Nem pra você. Nem pra você. Só que às vezes ele já traz até os exames que a gente sabe que tá usando. Algumas alterações, inclusive não só nos hormônios, mas como consequência do excesso de hormônio esteroide, vai aparecer no hemograma, então nas células do sangue ali, nos glóbulos vermelhos, vai aparecer no colesterol, vai cair o colesterol bom, vai cair, o colesterol ruim pode aumentar. Então são alterações sutis que às vezes o paciente nem percebe e por isso ele acha que está tudo bem e que a gente vai batendo ali, né, com a clínica, como o paciente está, esse resultado rápido que está tendo. E a longo prazo também os outros efeitos, né, para homens, né, eu costumo falar assim, quem entende um pouco mais de hormônio sabe que às vezes a pessoa está tendo um crescimento muscular ali às custas de uma redução do testículo, então eu até brinco para algumas pessoas, olha, não meça o testículo, olha os músculos, mas não meça o testículo. Você tá brincando, reduz o tamanho do testículo. Reduz o tamanho do testículo. Isso pode trazer prejuízo para a reprodução? Claro, assim como as mulheres que vão aumentar o clítoris. Então às vezes você está falando com aquela mulher que está toda definida, mas ela às vezes ali na região genital dela tem uma alteração que é só corrigida com cirurgia, se ela fizer a cirurgia, porque acaba aumentando ali o volume. No caso da mulher, é o uso de testosterona? O uso de testosterona, assim, no geral, assim, as mulheres muitas vezes vão usando progressivamente e não percebem as mudanças, por exemplo, na voz. Só que a gente que atua nessa área, a gente consegue perceber que a voz, o timbre da voz muda e infelizmente é uma alteração irreversível. E às vezes a mulher já até parou de usar, mas ela tá lá com aquele corpo bem definido, aquela voz, né, que tem um timbre comum, que não é uma voz muito feminina, mas é uma voz até que se impõe, né? E muitas vezes a mulher fala, não, nunca usei, não tô usando, mas a gente sabe, às vezes até por a questão do aumento do clítoris mesmo, né? Fica hipertrofiado e muitas vezes as mulheres se assustam com isso, porque também é irreversível. Então vamos lá. É porque eu só trouxe esse caso aqui pra gente poder falar dos malefícios, porque aparentemente tá tudo bacana. E tem uma garotada muito nova usando, e tem gente que às vezes tá além da idade e não precisaria. Eu vou fazer 50 anos. A gente já fez os exames lá, né, doutora? Você falou, não precisa fazer reposição.
né? E aí eu fico preocupado, aí eu vou trazer só uma questão aqui. Quando estamos 100% na liberdade, você pode me corrigir, você pode falar que tá errado, não tem problema, doutor, é uma pergunta. Já tive situação assim que pessoas da área da saúde falaram assim pra mim, por exemplo, você tem lá o limiar, eu não sei como é que fala em relação a um determinado hormônio. Isso, a faixa ali de normalidade. Então é uma faixa, ou seja, o mínimo e o máximo daquilo. Se tiver dentro, tá ótimo. Só que eles falam assim, olha, se você tá dentro dessa faixa aqui com 20 anos é uma coisa. Você tá dentro dessa faixa aqui com, sei lá, 40 anos, 45 anos é outra coisa. E aí, muitas vezes, se valem dessa argumentação para justificar uma suplementação. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e a gente tocasse um pouco mais nesse outro lado, para a gente poder ter atenção daquilo que também não é bacana e os riscos que tem. Já falamos aqui de redução do testículo, eu não sabia disso. Qual hormônio que gera isso? É a testosterona mesmo. Oh, bendita testosterona, pensei que ia deixar o cara... Em excesso, tudo faz mal, né, Léo? Olha! E a questão do clítoris aumentado, no caso da mulher. Fala um pouquinho dessa questão da faixa, né? Da faixa, por favor. O que é importante, né? Por exemplo, homens quando vão dosar a testosterona. Existe uma ampla faixa de normalidade. Por exemplo, se a gente for olhar a testosterona total, de 200 a 800 em tese, é considerado normal. E aí, claro bem amplo. E aí, esses valores variam de acordo com a faixa etária. Só o que acontece? Quanto mais velho é o homem, né, em tese, a produção de testosterona pode ir caindo. Então, às vezes, a faixa de normalidade dele vai ficar uma faixa mais baixa. Mas dentro daquela faixa mais baixa, tem também homens que têm a sua própria faixa de hormônio normal. Então, vamos supor, últimos 5 anos, a faixa de normalidade de determinado homem é, digamos, de 300 a 400. Então, ele vai dosar ali, talvez periodicamente, o exame dele, tá ali sempre entre 300 e 400. De repente, no meio disso, ele faz um exame que dá 200. Tá. Aí chama atenção. Só que, de repente, se já for um homem mais velho, que ele já está ali nos últimos 5 anos, nessa faixa de 200, 300, se ele fizer um exame e der 200, está tudo bem, porque a faixa dele de normalidade individual ali já é mais baixa. Então, é isso que tem que levar na interpretação que existe, digamos assim, é como se cada um tivesse uma máquina. Então, assim, se a máquina da pessoa funciona bem com o 300, ela vai estar bem com o 300. Da mesma forma que a pessoa que tem outra máquina e que a máquina dela funciona bem com 500, ela vai estar bem com 500. Então, não significa que o que está com 500 está melhor do que o que está com 300, porque a depender do contexto, se o homem mais novo é um homem bem casado, se ele é um homem que está satisfeito profissionalmente, está numa fase boa, ele pode estar com a testosterona de 300 e está com a função dele erétil muito melhor, a libido. Então, assim, você não pode levar em conta simplesmente um número, porque aí é quando a gente fala que a medicina ela está ficando, de certa forma, aí, eu não vou dizer muito simplificada, na verdade, seria isso. Muito simplificada, porque existe realmente um acesso maior à informação e que as pessoas vão deduzindo para dentro da medicina situações como se fosse, não sei, elas extrapolam, se você tem um exame que ele é mais baixo, em tese todo o exame mais alto, quando falando de testosterona, é melhor. Então as pessoas que não estão dentro da medicina mesmo, real e assim, fiel à ciência, elas começam a criar teorias que não tem nenhum embasamento científico, porque é isso que muda, Léo. Eu acho que, assim, no Brasil, um adendo, né? A gente é um país um pouco peculiar quando a gente fala de questões, assim, quando a gente fala de conhecimento científico, acesso ao conhecimento. Por exemplo, você sabe que em outros países, Europa, Estados Unidos, não é possível, por exemplo, a pessoa que ela deseja fazer medicina, ela deseja ser um médico. Uhum. Para ela conseguir ser um médico, por exemplo, em alguns países da Europa, ela pode ter até um desejo, mas ela só vai ter acesso ao curso de medicina se ela mostrar as notas dela, né, anteriormente da escola, a vida inteira. Dependendo daquelas notas, ela mesmo que ela seja muito, muito rica,
ela não vai entrar numa universidade federal. Por quê? Porque o que diz se ela pode fazer um curso de medicina não é o desejo dela fazer medicina. Se for a depender do país, ali ela não faz. Então, claro, acho que não precisa chegar nesse extremo, mas existe sim, e aí eu falo até em termos de, é difícil triar, mas até em termos de vocação, porque é difícil falar sobre isso. Para uma profissão, em tese, com tanta responsabilidade que a gente fala da vida, eu acho que além da vocação, existe um comprometimento que não começa agora, é um comprometimento para a vida inteira, que aí envolve caráter, envolve a decisão de estudar muito sempre. Então, o Brasil, infelizmente, não só para a medicina, mas para as outras áreas também, ele facilitou muito o acesso do conhecimento, inclusive do título, né, de profissional, às pessoas que muitas vezes não tinham, digamos, como valor, quando eu falo a medicina em primeiro lugar, a saúde ou como uma vocação. Então, isso também ampliou essa disseminação de conceitos errados e de informações erradas, porque pessoas que não eram para estar ali estão por a brecha do sistema, e que aí existem coisas que acho que nem convém falar, mas que existe outros sistemas que não permitem esse tipo de coisa acontecer, Léo. Então fica muito difícil conversar, porque realmente existe uma chuva de pessoas que levam parecer que está tudo bem usar hormônio e que quanto mais hormônio melhor. Então é importante que os profissionais que se formaram, que têm uma boa formação, que fizeram medicina com o objetivo de tratar saúde, se manifestem para também não ficar parecendo que é uma minoria, né, que pensa dessa forma. Não, e é fantástico ter você aqui, doutora. Vai um adendo aí para quem está acompanhando o programa, essa é uma fala minha, tá? Agora sou eu falando aqui. Nós, por incrível que pareça, e as pessoas talvez nem saibam disso, acho que ninguém sabe disso, assim, ninguém, a menor maioria da população não sabe. O Brasil hoje é o segundo país em número de médicos no mundo. É impressionante isso. Nós somos o segundo país que tem o maior número de médicos comparando com o tamanho da nossa população. O desafio do Brasil, por que a medicina mesmo assim é tão inacessível? Porque é lógico que a grande concentração dos médicos estão nas grandes capitais, em primeiro lugar. Segunda coisa que a gente precisa ficar muito atento, e aí vai para os nossos ouvintes, para a nossa audiência, é que hoje nós temos no Brasil 400 faculdades de medicina formando milhares de médicos. E existem 450 faculdades esperando para serem liberadas. Ou seja, daqui a 10, 20 anos, nós vamos ter uma população de médicos, queridos, que o Brasil não vai suportá-los, profissionalmente falando. O mercado não vai suportá-los. Isso significa que nós vamos entrar numa guerra que já existe de competitividade na área médica muito grande. O que nos leva, consumidor, a ter um olhar muito crítico a quem eu procuro como profissional. Esse é um apelo de hoje, mas nós precisamos estar muito atentos daquilo que vai acontecer daqui a 5, 10, 20 anos. É seríssimo isso. Escolhemos com muita calma e muita cautela, né, doutora? Sim. E aí eu queria te perguntar o seguinte, doutora, nessa parte da saúde, esse rapaz, esse atleta, tá na mídia aí, que ele foi cortado, é capa de jornal, tá nas rádios e tudo mais, que ele foi cortado das Olimpíadas. Ele argumentou que ele foi até uma farmácia de manipulação. E aí foi feito, o remédio tinha tal coisa, né? É lógico que existe muita discussão e ninguém está acreditando nele. Mas que cuidados que nós precisamos ter quando se fala de medicamentos, ou quando eu vou numa farmácia de manipulação, que cuidado que eu tenho que ter para, de repente, ali no remédio que eu estou tomando, que eu, de repente, não sei, que tem ali talvez algo de hormônio. Isso é possível, é provável? Como é que eu posso dar atenção a respeito disso? Olha, Léo, você tem razão, assim, quando a gente vem, assim, buscando um tratamento, seja um tratamento hormonal, seja um tratamento com outra medicação, a gente dá prioridade, sim, aos medicamentos que passam por alguma checagem, né? Então, assim, e isso realmente, hoje, por exemplo, quando a gente fala de hormônios, existem alguns hormônios que podem ser manipulados, existem algumas situações pontuais em que a gente precisa manipular alguns hormônios, mas a verdade é que, assim, a gente não tem tanta segurança nos hormônios que não passam, ou nos outros medicamentos que não passam por esse critério aí de entrar realmente, e aí a gente tem um órgão, né, que fiscaliza isso, que é a Anvisa. Quando você não tem essa passagem, você aumenta muito o risco de ter alguma falha, e às vezes falha humana mesmo, às vezes falha técnica, ou às vezes até uma falha consciente da própria farmácia de manipulação por uma questão de contaminação, ou às vezes questão de custo de matéria-prima mesmo. Então, assim,
é muito delicado falar, porque existem farmácias e farmácias, mas em tese, você sim, não tem como comparar. Se você tem uma farmácia que passa por uma certa fiscalização e é sabido que de tempos em tempos vai ter um teste de checagem ali para saber se está tudo bem, com uma frequência maior, aquele comprimido está numa embalagem, está numa caixa, está sendo armazenado de uma forma, e eu comparar com a farmácia de manipulação, a segurança não tem como. O que está na farmácia costuma ser mais seguro, né? Então, eu acho que o que é válido para isso é criar, sim, eu acho que vale a pena não apontar o problema, mas criar uma forma de solução para que também as farmácias de manipulação sejam mais, digamos, tenham alguma certificação, tenha alguma lacre, algum selo em que as pessoas podem sim confiar, digamos assim, seria uma das possibilidades a gente sabe que tem muitas farmácias, e aí se fosse possível, eu tenho certeza que algumas farmácias de manipulação que são sérias até gostariam disso, tivessem alguma forma de estabelecer ali um critério, um selo que pudesse ser certificado de tempos em tempos. Eu não sei se você viu, Léo, recentemente houve uma reportagem falando foi divulgado um estudo sobre creatinas, né, que é um suplemento. E foi visto que a maior parte delas não tinha a quantidade, né, não tinha creatina verdadeira ali. Então, isso acontece não só com medicamentos, mas com suplementos. E isso, infelizmente, o ser humano ele precisa de ter uma fiscalização, ele precisa ter esses testes de tempos em tempos, porque senão fica mais fácil, o interesse financeiro acaba crescendo, né, Léo? Pessoal, não é brincadeira, você tem que ter um profissional muito bom. A gente precisa terminar aqui, doutor, mas tem uma parte muito importante na sua fala, quando você só volta, vamos dar só alguns passos para trás aqui, pessoal, me permitam. Quando você traz assim, existe a faixa, por exemplo, da testosterona de 200 a 800, que é considerado normal, mas eu preciso considerar a minha faixa pessoal. Agora, quando eu não tenho uma regularidade em ir ao médico, e no caso da mulher, não sei se até poderia ser só o próprio ginecologista, mas o ideal seria ali, ao meu ver, um endocrinologista para poder acompanhar essa minha faixa hormonal, eu fico sem esse critério, sem essa referência, né? Fica sem referência. Então, na prática, não vai ser com um exame, né, voltando a esse assunto, que a gente vai definir que o homem ou que a mulher precisa de reposição hormonal. E aí é onde entra o papel do médico clínico mesmo, que vai fazer toda uma anamnese, vai conseguir pesar e avaliar para aquela pessoa individualmente o risco e o benefício daquele tratamento, porque às vezes para determinada pessoa o risco é muito, muito elevado, não compensa. E talvez para outras pessoas esse risco mais baixo, com benefícios, é um outro caso. Então, o detalhe realmente é individualizar e estar com um bom profissional para que você saiba, no seu caso, se vale a pena fazer o que o colega da academia está fazendo. Muito bem. E a última coisa, que não é a última pergunta ao doutor, me dá só um tempo, por favor. Mas a última coisa, só em cima desse tema que a gente está conversando, sobre a questão das farmácias, né? Aí nós temos um parceiro, queridos lá da farmacêutica, um abraço para vocês. Mas essa questão é tão preocupante, né? O William Lopes, você conhece, né, doutora? Sim. E a Kelly Kobayashi. Kelly Kobayashi e William Lopes, proprietários lá da farmacêutica aqui de Brasília. É tão preocupante essa questão das farmácias de manipulação, porque ele afirma para mim, Léo, existem determinados medicamentos que a pessoa vem com orçamento aqui à farmácia e o preço que ela viu em determinada rede é impossível aplicar porque não paga os custos. Então, tem alguma coisa que não tá legal. Agora, quando eu sou acompanhado, né? Vou lá com a doutora Poliana Gomes, por exemplo, e sou acompanhado por um médico sério, eu posso até ter umas dicas aqui, doutora, onde é que você recomenda que eu faça, por exemplo, esse medicamento de manipulação, por exemplo, Sim, né? A gente toma muito cuidado com isso, Léo, porque a gente sim pode recomendar onde vai ser feito, mas é uma dupla via, porque o paciente também ele precisa ter segurança e liberdade de onde ele vai manipular, porque infelizmente às vezes acontece o oposto, né? De ter um interesse do próprio profissional, como se ele tivesse em contrapartida ali indicando uma farmácia que ele não tem tanta confiança, mas que ele recebe algum tipo de comissionamento, e a gente sabe que isso acontece demais, tanto de farmácia quanto de laboratórios, e aí existe essa indicação. Então, eu tenho muito cuidado com isso, porque na prática eu costumo ver isso muito acontecer, e às vezes sem a preocupação com o que o paciente está usando, mas pelo contrário, às vezes é o paciente que está usando uma fórmula que ele não precisaria usar, que tem na farmácia normal, que ele não precisaria se arriscar, mas pelo
pelo benefício financeiro. Então, assim, fica difícil. Você vê que trabalhar no Brasil tem esses detalhes que a gente tem que levar e pontuar. E a gente torce para que isso melhore, para que a gente possa confiar nas farmácias que estão atuando no Brasil. Como dizem por aí, o Brasil não é para amadores. Doutora, Tipo isso. É a última aqui, prometo. Pode ser? Claro. A última. Quem tá mandando é a Thaís, ela tá participando aqui, mandou. Isso é muito importante, eu sempre peço uma garantia nas farmácias, mas as farmácias nunca dão garantia. E principalmente eu fiz o teste já em 2 farmácias diferentes e uma deu resultado e outra não, no caso do manipulado. Sim. Você não tinha lá o elemento que ela precisava. Meu Deus. Ela faz uma pergunta aqui, doutora. Doutora, há alguma consequência do uso de cafeína manipulada todos os dias? Olha, em tese, se for feita a manipulação adequada, não, porque existe um limite, né, em termos de uso de cafeína. A gente sabe que a cafeína é presente aí no café e é um dos poucos suplementos, assim, com efeitos aí que a gente pode usar como pré-treino, que de fato tem respaldo científico, que é o quê? Avaliou-se pessoas fazendo exercício em termos de performance e elas performaram melhor usando cafeína e com uma dose, uma dose limitada, digamos assim, ela pode ter benefício e baixo risco. Então, a cafeína, sim, pode ser usada diariamente, não tem problema, claro, desde que, no caso, seja com orientação do médico dela, que já avaliou, já viu que ela não tem contraindicação, porque também tem contraindicações. Pegou aí, né? Tem muita gente que tem sensibilidade à cafeína. Sim, outros problemas cardíacos, hipertensão. Tem até uma psiquiatra nossa que já teve pessoas que ela falou assim, não, você não pode tomar, não. Sim. Obrigado, doutora. Explorei você, né? Mas valeu, Léo. Bom demais. Doutora, fechando aqui o programa, a gente pode fazer um convite pro Emagrecendo? Claro, claro. Então, para você que está aproximando aí metade do ano, preparando para o verão, sim, porque a hora de se cuidar é agora. No dia 17 de junho, eu convido você para uma imersão, um intensivo para acelerar o seu emagrecimento, para você conquistar aquele corpo mais bonito, sim, com responsabilidade, saúde, consciência, com um time. Eu, como endocrinologista, Adriana Bonadio, nutricionista, e Aline Medeiros, personal trainer, vamos estar ali juntos com você, um programa de emagrecimento onde você vai ter consulta, sim, individualizada dentro do programa e vai ter um acompanhamento diário por meio ali de um grupo que você vai ter para alimentar esse desejo seu de emagrecer e continuar magro em 2024 por toda a vida, que começa no dia 17 de junho até o dia 22 de julho. Faça sua inscrição, porque a gente já está se preparando e espera por você. Maravilha, obrigado, doutora, obrigado demais. O Instagram e os contatos, você passou? Sim, não, né? Para você entrar em contato, saber mais sobre o programa Emagrecendo, que começa no dia 17 de junho, basta você entrar no Instagram, @ciendoendocrinologia com C, que lá você tem o link da bio que você pode saber as informações e já aproveitar e garantir sua inscrição. Bom demais, pegou aí, né, pessoal? Bom demais. Pessoal, a gente vai embora, terminando um pouquinho mais cedo hoje. Nossa querida Helenita Guimarães está passando um pouquinho mal, não vai vir, então a gente vai embora. Para quem já é sexta-feira, bom proveito aí, quase Semana Santa para alguns, né? Tô sabendo, 4 dias de folga, hein? Nossa! A gente trabalha amanhã a partir das 9h45 lá na Sara Brasil, programa Doses Milionárias. Aqui na 98 não tem programa amanhã, mas sexta-feira a gente tá de volta a partir das 11h30 da manhã. Fique com Deus, ótimo dia, excelente feriado para você, valeu demais, pessoal. Beijos, cuidado, hein? Tchau, tchau.